Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para começarmos, como desde há meio ano a esta parte, por falarmos um pouco sobre a Ucrânia, sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, onde situações de conflito em que acusações mútuas de ataques e de outras questões que ninguém consegue perceber muito bem a quem devem ser atribuídas, não param de acontecer. Isto, com certeza, não é bom para que os dois países cheguem a negociações para a paz, que estamos, com certeza, muito longe delas. Como é que tem visto mais uma semana de conflito, o embaixador? Nós estamos a caminhar para o sexto mês, o fim do sexto mês, portanto, para o sétimo mês de conflito, e de facto tem razão. Eu acho que neste momento as hipóteses de qualquer acordo de natureza negociada são muito distantes, muito pouco prováveis. Tendo em atenção essencialmente aquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos, que é um certo equilíbrio em termos de expressão de forças por parte da Rússia e por parte da Ucrânia. No caso da Rússia, através de uma sedimentação da sua posição no terreno e, aparentemente, segundo alguns especialistas militares, alguma progressão, ainda que muito ligeira, quer na zona do Donbass, e nós podemos ver agora aí pelo mapa mais ou menos, e esse mapa, se os nossos espectadores repararem bem, é um mapa que não evolui muito desde há várias semanas, o que significa que a Rússia não faz progressões de certa maneira marcantes desde há várias semanas. O que poderá fazer é uma sustentação das posições no terreno, e que representam já qualquer coisa como um quarto do território da Ucrânia. Nós, olhando para esse mapa, verificamos que, para além daquilo que já existia no Donbass, em parte das repúblicas de Donetsk e Lugansk, a Rússia avançou pelo sul, mas mantém essas posições mais ou menos estabilizadas. O caso da Ucrânia, a Ucrânia tem vindo a conseguir utilização de material mais moderno, o que tem posto em causa algumas zonas da Rússia, em particular, tem posto em causa o equilíbrio de uma zona que no início parecia intocada pela guerra, que era a Crimeia. E a Ucrânia tem conseguido, aparentemente por ações de sabotagem, intervir e atuar por detrás das linhas de defesa russas, o que cria uma certa instabilidade, até sob o ponto de vista psicológico, relativamente à capacidade de um exército como o russo de levar a cabo esta ação. É verdade que a Rússia deve ter apanhado, digamos, uma grande surpresa com aquilo que foi o decorrer desta guerra, porque ela não correu visivelmente como ela estava a prever. Ao final destes 6 meses, a Rússia no início pensava que podia ter uma espécie de debacle, uma espécie de quebra do regime. Isso não aconteceu, e pelo contrário, os ucranianos demonstraram uma vontade de lutar, e o mundo ocidental também demonstrou uma capacidade de se unir no apoio a essa luta que muitos não previam como possível. Depois há este fenómeno que aconteceu há poucos dias, que foi o assassinato no meio de Moscovo da filha de um ideólogo, digamos, do imperialismo russo, para utilizar uma expressão relativamente fácil. Aparentemente, a senhora terá sido morta por engano, seria sido o pai, que estava noutro carro ao lado, o alvo, mas isso significa qualquer coisa, e significa essencialmente que há uma guerra que já está para além das trincheiras, e está, portanto, a processar-se já em terrenos complicados, e nós não temos informação nenhuma sobre isso, e provavelmente nunca a teremos durante muito tempo. Se de facto se tratou de uma ação ucraniana organizada em Moscovo contra um filósofo do imperialismo russo, isso significa uma grande audácia, de certa maneira, uma certa capacidade de atuação num terreno que deve estar, sob o ponto de vista securitário, muito tenso, mas E a prova... falência dos serviços secretos, a falência, entre aspas, evidentemente, mas uma grave derrota para os serviços secretos russos. Sim, em princípio, embora, António, este tipo de atentados seja muito difícil de evitar quando as pessoas estão, digamos, disponíveis para se arriscar. Normalmente, quando as pessoas não estão disponíveis para arriscarem qualquer coisa, os atentados são difíceis. Mas quando as pessoas estão dispostas a arriscarem qualquer coisa, já vimos isso no passado em várias circunstâncias. Um deles, aliás, deu origem à Primeira Guerra Mundial. Claro. Portanto, este atentado é uma coisa que
que era vulgar acontecer em alguns pontos da Rússia no passado. Prova também que estamos numa sociedade, digamos, com um grau de violência muito grande. Agora, a dúvida que se coloca, e nós estamos a gravar este programa na terça-feira e só vai para o ar na quinta-feira, é saber se, entretanto, e tendo em conta que é o Dia Nacional da Ucrânia, se, entretanto, a Rússia vai fazer alguma forma de retaliação. Convém também, de qualquer maneira, dizer uma coisa muito curiosa, se assim se pode dizer, mas mais para um observador exterior. O filósofo que era o alvo e cuja filha acabou por ser a vítima deste atentado, é um filósofo de extrema-direita que defende uma teoria de imperialismo russo, um imperialismo que, aliás, não aparentemente, segundo os especialistas, não abrange o Ocidente, tem a ver apenas com as zonas da antiga União Soviética e do prolongamento até a uma certa aliança com a China. Mas estamos aqui a ver, essencialmente, o nascimento, o renascimento daquilo que foi sempre a grande tragédia da Europa. E já veremos no nosso capítulo de conversa seguinte outro exemplo disso, que é a questão do nacionalismo. Uma coisa, as pessoas fazem às vezes confusão entre o nacionalismo e o patriotismo. O patriotismo é uma coisa diferente, é a defesa da nossa fronteira, é a defesa da nossa identidade soberana. O nacionalismo é a defesa de uma nação baseada numa dimensão de natureza étnica. E o nacionalismo é sempre o fator das grandes tragédias, porque tem uma dimensão quase religiosa, tem uma dimensão que passa por cima de qualquer racionalidade. E nós vemos isso hoje na Rússia, como vemos isso hoje já na Ucrânia. Há um nacionalismo ucraniano em crescendo, que já existia no passado, e que agora foi reativado com esta guerra. E, no fundo, os dois nacionalismos, russos e ucranianos, potenciaram-se. E, normalmente, isto costuma ser uma receita para o desastre. Claro. Outra questão que me parece que vale a pena ser conversada tem a ver com o facto de a Turquia ter feito mais uma reunião com a ONU na Ucrânia e aparentemente Moscou ficou um pouco de pé atrás depois de parecer que havia ali uma ponte entre a Rússia e o Ocidente, digamos, através da Turquia, mas essa ponte ficou a abanar bastante depois deste encontro na Ucrânia, não lhe pareceu, embaixador? Erdogan, que é um mestre nestes desvios e nas tomadas de posição, disse na Ucrânia o que nunca tinha dito em favor da questão ucraniana. Exatamente. E para muitos pareceu uma cambalhota o Erdogan tinha conseguido, ao longo do tempo, precisamente por ausência também de outros interlocutores, tinha conseguido um papel, não diria de medianeiro, mas de uma certa maneira manter as portas abertas com Moscou, manter as portas abertas com Kiev. Como nós sabemos, a Turquia nunca reconheceu a ocupação da Crimeia. A Turquia fornecia drones, aliás contra a vontade russa, à Ucrânia, que foram altamente negativos, lesivos para os russos numa certa altura. Como é sabido, a Turquia e a Rússia não estão necessariamente do mesmo lado em questões como o Nagorno-Karabakh, como não estão na questão da Síria, como não estão na questão da Líbia. Mas a Turquia vai fazendo uma espécie de um jogo de serpente, continuando a dar sinais até contraditórios. Por um lado, por exemplo, reparará que foram restabelecidas as relações com Israel, entre Ankara e Tel Aviv. Mas no mesmo dia recebe Mahmoud Abbas em Ankara, não é? Exatamente. Este tipo de ambiguidade pode, num determinado momento, ser vantajosa, mas dá uma falta de seriedade e de credibilidade a prazo. Dá a ideia que Erdogan está a tentar jogar a todo custo aquilo que são as suas cartadas, tendo em atenção, como volto a dizer, a falta de outros interlocutores. Erdogan sabe que é mais ou menos nesta altura o grande senhor do Mar Negro, atendendo à gestão que faz do Estreito de Bósforo, por virtude do Acordo de Montreux de 1936, que permite que gere a entrada e a saída dos barcos. Foi ele que, repare bem, foi a ele que António Guterres foi na sua primeira ida à região. Exatamente. Antes de ir a Kiev, António Guterres esteve com Erdogan. E porquê? Porque António Guterres percebe que tem que falar com quem consegue
digamos, resolver as coisas. E a verdade é que o acordo para a saída dos cereais dos 3 portos ucranianos, em particular da Odessa, foi negociado com Erdogan e o controlo dessa mesma saída de cereais e dos barcos está mantido na Turquia e António Guterres foi lá. Portanto, por outro lado, Erdogan tentou-se mostrar útil nesta fase, aparentemente relativamente à central de Zaporizhia. Embora aqui manifestamente eu acho que a posição de Erdogan é relativamente menor. O Guterres jogou aí com o papel da Agência Internacional de Energia Atómica, sobre a qual ele tem uma limitada tutela, tendo em atenção que faz parte, digamos, do organigrama global das Nações Unidas, embora não dependa do secretário-geral. E aí acho que a Rússia ficou, digamos, um pouco contra a parede. Mas a ida de Erdogan com Guterres a Kiev, a Lviv, aliás, não foi a Kiev, foi um fator, digamos, de uma certa mostra de um relevo internacional de Erdogan. Erdogan está com a economia de rastros, tem eleições para o ano, embora as eleições não sejam necessariamente algo que preocupe muito um governo com tendências autoritárias como é o de Erdogan, mas vai de qualquer maneira precisar de alguma patina de respeitabilidade no próximo ano. Portanto, Erdogan ainda é a única carta, digamos, a meio caminho, mas o António tem razão, a Rússia não terá ficado muito feliz com o modo como Erdogan se comportou face à Ucrânia na última semana. Não há de ser fácil ser embaixador de um governo de Erdogan. Fazemos aqui o primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para descermos um pouco no mapa e irmos até aos Balcãs. Já falámos en passant dos Balcãs hoje, quando o embaixador se referiu ao início da Primeira Guerra Mundial, depois de um atentado exatamente em Sarajevo, se não estou em erro. Neste momento, Sérvia e Kosovo, eu recordo que o Kosovo decretou a sua própria independência em 2008, não foi da Sérvia, não foi reconhecida pela Sérvia. De então para cá tem havido uma enorme quantidade de esforços para que os dois países se entendam. Inclusivamente, pareceu estar muito perto disso a administração Donald Trump, que conseguiu que Sérvia e Kosovo assinassem um acordo já na fase final da administração Trump. A verdade é que de há 3, 4 meses a esta parte, tudo parece ter voltado para trás e os dois países chegaram a estar, dizem alguns comentadores, perto de pegarem em armas um com o outro. Como é que tem visto mais esta tensão numa região do mundo que há um século não se consegue entender? Se nós pensarmos no início da guerra da Ucrânia, lembrar-se-á, quem nos está a ouvir, que os russos falavam muito da situação de populações russas e russófilas e russófonas que viviam no leste da Ucrânia e que estavam ameaçadas pelo governo de Kiev de ser assassinadas. E a Rússia, inclusivamente, antes da invasão, até levou parte dessa população, mulheres e crianças, para Rostov, no seu próprio território. O discurso que tem vindo a ser feito entre a Sérvia e o Kosovo tem laivos de similitude em relação a isto. É uma coisa curiosa, que é, como nós sabemos, o Kosovo era uma província da Sérvia, de esmagadora maioria da população albanesa, digamos, de origem albanesa, e uma população que entrou em conflito com o governo central da Sérvia nos anos 80, durante o período da implosão da ex-Jugoslávia, e, a certa altura, a comunidade internacional, muito mobilizada pelos Estados Unidos e por vários países europeus, decidiu intervir através de uma ação da NATO, na altura no início, não apoiada por qualquer resolução do Conselho de Segurança, mas uma ação de natureza unilateral que tinha um caráter humanitário para proteger as populações do Kosovo, e criou-se uma força de intervenção no Kosovo, a chamada KFOR, que ainda lá está, eram 40 mil no início, são 4 mil hoje, e o Kosovo fez o seu caminho no sentido da independência. Havia uma resolução das Nações Unidas
para tentar enquadrar tudo isto, a chamada 1244, a famosa Resolução 1244, que foi, para alguns, abusada pelo Kosovo em 2008, como António referiu, o Kosovo decidiu declarar unilateralmente a sua independência. Depois o Tribunal Internacional da Haia tem uma leitura equívoca desta matéria, dando alguma razão ao Kosovo. Bom, o Kosovo, portanto, declarou a sua independência, foi reconhecido por 97 dos 193 países das Nações Unidas. Na Europa, nem toda a União Europeia reconheceu o Kosovo. Portugal reconhece, mas a Espanha não reconhece, por exemplo. Mas, digamos, o Kosovo vive sob essa tutela, no fundo, das Nações Unidas, da NATO, e em particular de uma tutela americana que tem um droit de regard grande sobre o. Ora bem, nos últimos tempos o que é que tinha acontecido? O governo do Kosovo, unilateralmente, mas enfim, na execução daquilo que considerava ser um seu direito de soberania, decidiu obrigar a minoria sérvia que vive no Kosovo, e esse é o problema que torna isto similar à questão do Donbass, a usar placas de trânsito do Kosovo e não placas de trânsito específicas da Sérvia. Isto tornou a situação muito tensa, porque há uma sensibilidade de natureza nacionalista, aliás, como é o caso nas zonas do Donbass, e houve interrupções de estradas, houve uma reação relativamente ao governo do Kosovo por parte dos sérvios que vivem dentro do Kosovo. Ninguém se espantou de ver o governo da Sérvia defender os seus sérvios que vivem no Kosovo e fazer até, digamos, algumas ameaças relativamente à possibilidade de uma intervenção de natureza militar e, por outro lado, houve uma atitude por parte da NATO e houve uma atitude por parte dos países ocidentais no sentido de moderar a posição do Kosovo. Não sabemos onde é que isto vai dar, o governo do Kosovo recuou nesta sua atitude de impor as tais placas próprias, que é uma atitude claramente para dar um passo em frente naquilo que é a afirmação da sua soberania, e o governo de Belgrado, o governo da Sérvia, reagiu e continua a reagir relativamente a este tipo de atitude. Veremos o que é que isto dá. No início de setembro vamos provavelmente ter mais algumas notícias, porque o governo de Pristina, a capital do Kosovo, anuncia o regresso dessa legislação destinada aos sérvios que vivem dentro do Kosovo. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro e último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez, e recordando a quem nos vê ou ouve que estamos a gravar este programa na terça-feira para falarmos um pouco sobre as eleições em Angola e as perspectivas que, na ótica do embaixador Seixas da Costa, estão em cima da mesa neste país africano. Como é que tem observado as andanças em Angola, nomeadamente aquilo que parece ser as pegas, a tensão cada vez maior entre a UNITA e o MPLA? António, eu como vivi em Angola nos tempos em que a tensão entre a UNITA e o MPLA se resolvia à bomba, Exato. olho para este, e vivi 4 anos assim, com recolher obrigatório em Luanda e com Luanda cercada e com a tensão muito forte, eu olho para este período, apesar de tudo, com alguma esperança. E independentemente daquilo que tem sido até alguma violência verbal que houve nos últimos tempos, há uma realidade que nós não podemos desconhecer. Hoje só há um exército em Angola, hoje não há, digamos, uma força política militarizada como era a UNITA. Isso acabou. Hoje a UNITA é um partido político, e é um partido político de natureza diferente. Temos que perceber que a Guerra Civil acabou em 2002, passaram 20 anos, há gente que já nasceu, muita gente que já nasceu depois do fim da Guerra Civil, e há gente que já tem 20 e tal anos e que já praticamente não sentiu o final da Guerra Civil no tempo em que Savimbi estava acossado até ser morto em 2002. E, portanto, o processo de transição é um processo
eu diria, de algum sucesso no plano objetivo da gestão de um Estado, mas é um processo que nós não vale a pena termos aqui uma dupla linguagem. O MPLA domina o Estado angolano desde 1975, dominou durante 27 anos numa guerra civil que chegou a estar em momentos complicados para os próprios angolanos, apoiada por forças estrangeiras, pela UNITA, pelos cubanos, por ajuda soviética na altura, etc. E essa guerra foi uma guerra longa, porque também Angola foi também uma das últimas trincheiras da Guerra Fria. Exatamente. Portugal aí tem uma intervenção com os acordos de Bicesse, às vezes não se dá suficiente valia àquilo que foi essa tentativa de fazer uma ponte entre os Estados Unidos, por um lado, e a Rússia, a União Soviética, a Rússia por outro, na altura, em transição, e houve, de facto, um esforço num sentido de uma normalização do regime. Mas nós temos que comparar uma coisa, eu sei que isto não é muito agradável para muita gente, mas nós temos que comparar o regime angolano com os outros regimes africanos, e não necessariamente com os regimes europeus, ou os regimes de democracias consolidadas. O que não significa que isso isente o governo angolano e o Estado angolano de críticas relativamente ao modo, por exemplo, como são geridos os meios de comunicação social, ao modo como são, por vezes, reprimidas manifestações da sociedade civil que não têm um caráter de natureza subversivo, mas apenas de um afloramento de mal-estar, etc. Há uma evolução nesse aspecto. E a verdade, esta situação que estamos a atravessar é uma situação de eleições em que também aparece no meio a questão do funeral de José Eduardo dos Santos. Nós temos que perceber que José Eduardo dos Santos tem um papel importante nesta matéria, um papel de alguém que faz a transição da guerra para a paz, e depois há um período de grande bem-estar em Angola que ele tutela, no fundo, que é o período imediatamente após a obtenção da paz, durante cerca de 15 anos, com questões de corrupção, com questões de acaparação de bens públicos por parte de uma nova burguesia, tudo isso é verdade. Agora, nós temos que perceber que, apesar de tudo, nenhum líder político de oposição foi morto em Angola nos últimos 20 e tal anos. Quer dizer, temos que, se compararmos isto com outros Estados africanos, a situação é muito diferente. Se compararmos isto com Estados democráticos europeus, obviamente também é muito diferente pelo outro lado. E, portanto, estamos aqui num processo de transição. A grande questão está em saber se este processo de transição, e como digo, estamos a gravar isto na terça-feira, não sabemos o que é que se vai passar no dia das eleições, se faz, independentemente de poder haver algum ruído de ruas, se faz com alguma naturalidade ou não. Os sinais, na altura em que estamos a gravar, apontam no sentido de que será difícil o MPLA perder as eleições. E em Angola, na Constituição angolana tem uma previsão interessantíssima, que é são as listas eleitorais, é o número 1 das listas ao Parlamento quem vai para presidente. Quer dizer, não há uma eleição para presidente, há uma eleição para deputados e o número 1 é o presidente. E, portanto, tudo indica que o MPLA vai ter a maioria e, portanto, tudo indica que o João Lourenço continuará presidente. Tudo indica também, e nesta altura estamos a falar em meras especulações, que a UNITA, cuja natureza étnica já não é tão étnica e já é um pouco mais de partido nacional, pode ter um resultado surpreendente, ou pelo menos um resultado satisfatório para as suas ambições, e mais do que isso, pode ter um papel grande no Parlamento, e ficar com uma função grande no Parlamento, preparando para uma alternativa futura. Ou pode ganhar, não sei, a esta altura não sabemos. Mas é verdade que ainda há muito a evoluir em Angola no sentido da democratização do Estado, e isto tem muito a ver com a circunstância que eu referi, de que desde 75 que o Estado angolano é dominado por um único partido, e tendo havido, embora a abertura ao multipartidarismo, esse multipartidarismo, que teve algumas expressões em embaixadas que foram dadas a antigos militantes da UNITA ou da FNLA, alguns cargos, nomeadamente de natureza provincial, que foram dados a figuras também da oposição, mas de qualquer forma isso não significou uma partilha de poder. Claro, portanto, a pergunta, peço desculpa por interromper, a pergunta é quase
será que Angola está preparada para ter um MPLA minoritário? Pois, não sei, provavelmente não. O MPLA hoje faz parte, digamos, da sociedade angolana de uma forma do topo à base. E muita gente é militante do MPLA. Alguém dizia, numa ironia aqui há tempos, que é tanta gente militante do MPLA que já quase não vale a pena ser militante do MPLA. Quer dizer, mas o seguinte é que, às vezes, durante algum tempo no passado, deu-se conta que não ser militante do MPLA era complicado. Mas há uma abertura na sociedade angolana. Há uma abertura, e João Lourenço também fez essa abertura, e mais do que isso, João Lourenço fez essa abertura numa transição curiosa, que foi a transição do José Eduardo dos Santos, com cuja família, como é sabido, João Lourenço teve algumas accrochagens. E chegou-se a esta situação de grande ironia. Aí sim, não podemos deixar de evitar dizer isto. A grande ironia é que, com a chegada do cadáver de José Eduardo dos Santos e com o funeral nacional que vai ter lugar no dia 28 de José Eduardo dos Santos, e que, a confirmar esta vitória do MPLA, será um funeral que será uma espécie de consagração e legitimação do próprio regime, nós vamos ter, por um lado, os críticos de José Eduardo dos Santos, como era grande parte da estrutura que estava ligada a João Lourenço, a receber o antigo presidente, e a própria UNITA, a criar uma imagem dizendo que foi maltratado o corpo de José Eduardo Santos quando chegou e que agora... Quando José Eduardo Santos era o inimigo número 1 da UNITA, portanto, José Eduardo Santos acabará por ter uma espécie de funeral retórico nacional unânime e, portanto, digamos, o futuro poderá dar ao seu túmulo um pouco a ideia do pai da pátria que já Agostinho Neto tinha relativamente quando morreu, a partir do momento em que morreu em 1979. E, portanto, será que isto é um fator de união de Angola, que no fundo José Eduardo Santos acabará por funcionar como um fator de união dos vários pontos de Angola? Enfim, não sabemos. O que francamente seria desejável, por todas as razões e em particular pelo futuro de Angola, é que a situação pós-eleitoral se processasse em paz, em serenidade, e que tendencialmente Angola caminhasse para um pluripartidarismo com possibilidades de alternância futura de poder. Uma última pergunta de resposta rápida, embaixador. É preciso recordar que João Lourenço foi, de alguma forma, uma escolha, creio eu, de José Eduardo dos Santos. Mas João Lourenço acabou por ser, vou usar esta palavra em grande exagero, o carrasco do regime de Eduardo dos Santos. O que é que aconteceu na sua ótica ali? Uma distração, um equívoco do José Eduardo dos Santos, ou, vou usar outro termo impróprio, ou uma traição de João Lourenço ao legado de José Eduardo dos Santos? Então, em África, normalmente, os antigos presidentes ou estão fora ou estão mortos. Em Angola isso não aconteceu. Em Angola, José Eduardo dos Santos continuou a viver em Angola, a sua família foi objeto de algumas perseguições de natureza judicial por razões que aparentemente estão fundamentadas em questões de desvio de fundos, etc., como é o caso de Isabel dos Santos, e do próprio filho de José Eduardo dos Santos, que era, digamos, o gestor do chamado Fundo Soberano de Angola e que aparentemente estava envolvido em algumas irregularidades. Depois há a história de Xizé, que é um pouco diferente. Mas, na realidade, José Eduardo dos Santos manteve todo, digamos, o aparato simbólico do poder, mesmo nessa circunstância em que a sua família teve alguns problemas. E, portanto, até ao fim, José Eduardo dos Santos foi bem tratado pelo regime. Só não foi bem tratado naquilo que eram os aspectos da natureza judicial que estavam ligados. Mas ele próprio nunca teve nenhum problema, vale a pena dizê-lo, e até foi, de certa maneira, apoiado na fase final, na fase final da vida. E, portanto, mas é evidente que o poder em África, para já, é normalmente unipessoal. E, portanto, o poder nunca se agradece, quer dizer, o poder desapareceu de João Eduardo dos Santos para João Lourenço, aparentemente com a bênção de José Eduardo dos Santos, que fez uma escolha, que aí também há um problema, fez uma escolha entre os vários setores que se podiam apresentar como seus sucessores. Escolheu João Lourenço, que tem uma vantagem em tudo isto, é que João Lourenço foi antigo Ministro da Defesa, e as Forças Armadas, de que não se ouve falar muito em Angola, e ainda bem. O que é uma boa notícia, claro. Quando não se ouve falar muito de Forças Armadas num país africano, isso é uma extraordinária boa notícia.
ou latino-americano também já agora, é uma boa notícia. E, portanto, de certa maneira, João Lourenço fez esta transição, talvez não tenha aberto o regime tanto quanto as forças da oposição gostariam, em particular, para poderem ter possibilidades de fazer alternância. Mas os governos também, o poder tem uma grande tendência para se firmar e digamos, normalmente não abre expressão à sua própria derrota. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa Arte da Guerra fica por aqui hoje. Pode acompanhar os temas que aqui foram conversados no podcast e nos vídeos que encontrará no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.